Eu estou aqui com Caribe Santoshi, o seu papo no parque. Caribe, sendo um homem tão inteligente, por que que ele não consegue resolver os seus próprios problemas? Essa aí é a resposta de ouro, né, que nós devemos procurar. O homem é inteligente em certos termos e em certas proporções, né? Nós somos assim. Não sabemos tudo e não somos tudo, não somos capazes de tudo, portanto. A nossa sociedade é constituída de maneira caótica, amorfa. Junta-se um pedaço do pé com um pedaço da cabeça, um dedinho mindinho de alguém, mas não sei o quê. E essa mistura amorfa, sabe, deu no que deu. Ela não tem ordem em si e não tem proporcionalidade nem equanimidade, equilíbrio. Portanto, é preciso que o homem encontre o caminho correto para indagar sobre suas próprias dificuldades e suas próprias possibilidades com o máximo de clareza possível. A política, ela surgiu por injunção de problemas sociológicos, econômicos, culturais, né? E acidentalmente o homem ele vem de uma experiência caótica de autogoverno e de governo das massas por pessoas que governam pela força, pela ganância, pela hereditariedade, né? Então, aqueles que às vezes alcançam um grau de conhecimento adequado a respeitar o próximo como a si mesmo, eles eventualmente não podem não ter a condição de serem alçados ao poder, vamos dizer assim, político. E, portanto, nós não temos representatividade qualitativa no meio político. Todas as vezes. Eventualmente surge uma pessoa ou outra nesse contexto que faz toda a diferença, mas circunstancialmente, momentaneamente, e com a morte ou afastamento ou envelhecimento desta pessoa que representa um bem real, um ganho real para a comunidade a qual ele representa, caem novamente em mãos despreparadas, né? Essa maneira, né, de levarmos a vida como se ela fosse um brinquedo, uma hora você ganha, outra hora você perde, sabe, nos trouxe até esse momento caótico da vida democrática, em que todos deveram ter os mesmos direitos, as mesmas obrigações e, portanto, os mesmos rendimentos. A mesma proposta de igualdade econômico-sociológica para ser inserido no contexto da sociedade. Mas isso jamais aconteceu, porque no histórico da nossa pobre humanidade, né, nós somos animais que estão querendo viver socialmente numa experiência que não é possível às outras espécies, e a nossa é quase impossível que nós estabeleçamos um parâmetro de estabilidade suficientemente longo e verdadeiro para que nós consigamos alcançar um patamar de equilíbrio e satisfatoriedade, portanto, em termos de igualdade social, equilíbrio social, o que inclui, logicamente, fatores econômicos, acesso à saúde, à educação, à cultura e à sociabilidade em termos de igualdade. Além de todo o preconceito racial, econômico, financeiro e principalmente social. Você acha que o homem coloca o ter acima de qualquer conhecimento? Ele É acha, mais por isso? em função da sua pouca compreensão de si mesmo, ele acha que ele teve uma oportunidade única e ele sabe, eu não consigo cuidar do todo, então vou cuidar de mim, dos meus, né, dos meus correligionários
e da minha própria família, dos meus continuadores. Ele passa a ser o ter. Isso, aí ele é posse, dominado poder, pela só por posse, isso. pelo poder que é pessoal nesse sentido. E o poder jamais deverá ser pessoal, ele é representação da maioria que colocou aquele seu representante naquela condição de decidir sobre todos, para todos. E ele decide sobre todos para si e os seus imediatos, né? Aí esse poder e essa posse é que coloca o ser dele lá embaixo. Exato. Aí, qualitativamente, em termos humanos, ele se transforma num monstro manipulador, injusto e, portanto, um títere da humanidade. Ele é para mim, não é um ser humano em termos qualitativos que deva ser respeitado como tal. É por isso que a gente vê exemplos assim, não querendo muito entrar na política do Brasil, mas entrando, um Maia na vida chorando, né? Depois de uma aposentadoria tão... Ele chorou né? de emoção diante do seu próprio poder e astúcia, no sentido de ter encontrado uma condição legal, lógica e imediata de burlar a maioria, de prejudicar a maioria do povo brasileiro, né? Mas ele estava tão emocionado diante do seu ego majestoso que chorou de emoção. Eu sou o máximo, sabe? Ele é o máximo da imbecilidade humana, infelizmente, para todos nós. Porque se cada deputado ganhou 40 milhões, imagina o Maia, é só as pessoas o Maia pensar. deve ter ganhado 400 milhões, né? Porque ele é o pai de toda essa política de aqui no Brasil, né? arrasa quarteirão, né, que eles estão implantando nesse momento no nosso país. E aí, falando internacionalmente, ver um Trump da forma que leva o mundo, o ter para ele o poder é o máximo de pegar o Brasil ali, o México daqui, a Venezuela dali. É por isso que as pessoas largam de ser o ser mesmo, né? E confunde esse poder, esse ter, com alguma coisa, algum conhecimento, e não é, né? Na verdade, não. Porque eles não governam politicamente como deverá ser, como é imposto pela ideia de democracia. Democracia significa todos os humanos de um determinado contexto geográfico do planeta se unem num propósito em comum representado por um partido, né? Mas não, ele chega lá e ele acha que ele chegou, ele pessoalmente chegou. E é esse o nosso problema sempre, o político fica acima das massas, aí ele deita e rola em sua própria imbecilidade e desrespeita a própria condição humana, sabe, a vaidade. São pequenos macacos pulando, sabe, altivamente nos seus puleiros, nas suas gaiolas de ouro. São imbecis. Infelizmente, a nossa realidade humana ainda é essa, tão primária. A prova disso é esse presidente fake com a sua família, colocando o filhinho de papai lá para ser embaixador, porque ele vendeu pastel lá na América, é porque ele sabe falar inglês. Quantas pessoas sabem falar inglês, né? Ele fritou coxinha lá fora e fritou no Brasil. De mau gosto. E é uma piada terrível, né? A pessoa se apoderar do poder dessa forma, fazendo nepotismo na cara de qualquer um. E as pessoas não têm noção, né? Esse é o cara que tem isso, tem aquilo. Colocou, eu chamo família dele porque tá junto com a milícia, sim. Com né? certeza. E fica aí, eu tenho isso, eu posso isso, e deita e rola na mamata, né? Infelizmente, o nosso Brasil, o nosso país, eu não vou falar em termos mundiais, muito embora esse fenômeno seja mundial, né? Não tem encontrado base educativa, sociocultural para se estabelecer em equanimidade, em respeito mútuo. Equanimidade é respeito mútuo. Sabe, eu te respeito, você me respeita, é só isso. Se nós olharmos a vida
pelo olho do outro, a nossa vida se estabelece em paz, saúde, dignidade e progresso, naturalmente. É só. Então é só isso, né? É olhar pelo outro e Eu sou o pelo outro, todo, mesmo né? que ele não queira que eu seja. E ele é o outro para mim. É só isso. Então tá aí, mais um papo no parque, né? É. Caribe. Aprendendo a ser mais um ser do que um ter. Quem valoriza o ter, ele se derrete putridamente em excremento humano. É isso aí, mais um papo no parque para você.